Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é agentes internos do relevo. Então, na aula passada nós já estudamos o que é relevo. Relembrando um pouquinho, relevo são as variadas formas da superfície da Terra. Então, as montanhas, os planaltos, as depressões, as planícies. E hoje a gente vai estudar o que constrói esse relevo. Como as montanhas surgem, por exemplo. Como as depressões se formam. Então, os agentes internos do relevo são os agentes que atuam no interior da Terra. São forças que acontecem, que vêm do interior da Terra e que elas acabam formando, construindo o relevo. Enquanto que as forças externas, ou seja, as que atuam aqui fora na superfície, como a chuva, o vento, o calor, eles modelam o relevo. Então, uma serra, por exemplo, ela sofre um processo de erosão com as chuvas, né? As chuvas vão desgastando aquele relevo de serra. Já os agentes internos, eles vão construir. E esse é o nosso foco hoje. A gente vai entender como é que esse relevo ele é construído. Vamos lá. Olha, para a gente entender, gente, o conteúdo de hoje é necessário relembrar um pouquinho as camadas da Terra. Quais são as principais camadas que compõem a Terra? Nós vimos que é a crosta, essa parte superficial. Embaixo da crosta existe o manto e abaixo do manto existe o núcleo da Terra, certo? A Terra, gente, ela pode ser comparada com um ovo. Tem até essa imagem, eu achei bem bacana, trouxe aqui para a gente estudar com ela. Onde a gema representaria aqui o núcleo da Terra, a clara representaria o quê? O manto e a casca do ovo representaria a crosta da Terra. Só que tem um detalhe aí. A crosta da Terra, ela não é lisinha e nem inteirinha como a casca de um ovo, né? Não é lisinha porque apresenta um relevo variado, né? De serras, montanhas, enfim. E não é inteirinha, ela é quebrada em vários pedaços. A crosta da Terra, vou até repetir. A crosta da Terra, ela é quebrada em vários pedaços. Cada pedaço desse chama-se placa tectônica, tá? E essas placas tectônicas, elas não estão paradas. Elas estão se movimentando sobre o manto da Terra, mais precisamente sobre uma regiãozinha chamada astenosfera, que fica no manto da Terra, certo? E o que faz essas placas tectônicas se movimentarem? O que na verdade, são as forças que atuam no interior da Terra. Então, o calor, a pressão que vem do núcleo e do manto da Terra é que faz essas placas tectônicas se moverem. Eu vou explicar mais detalhadamente como é que isso acontece. Olha só. Observem essa imagem. No manto da Terra, que é essa região que está aí de vermelho, né? Destacada na cor vermelha, o calor e a pressão são muito grandes. Então, isso faz com que se formem grandes correntes de convecção. Correntes de convecção. Fica atento a esse nome. E o que são essas correntes? Como elas funcionam? Vou explicar bem detalhadamente agora. Preste atenção, fica atento aí. Olha só. Quando o magma, aquele material pastoso que sai dos vulcões, tá? Quando o magma, ele é superaquecido aqui embaixo, ó, tô destacando com um pontinho vermelho. Aqui ele tá superaquecido, então ele fica leve. E ele sobe, que ele tá leve. Quando ele chega aqui nessa parte mais superior, ele fica menos aquecido. Eu não vou dizer que ele esfria, porque ele não esfria, né? Que aqui tá muito quente também. Mas ele fica menos quente que aqui embaixo.
Então, menos quente, ele fica mais pastoso, ele fica mais pesado e ele afunda, ele desce, olha. Chegando aqui embaixo, ele superaquece de novo, fica leve e sobe. Chega aqui, fica menos aquecido, fica pesado e desce. Fica leve e assim vai. Então, formou aqui o quê? Uma corrente de convecção. E essa corrente de convecção, ela vai nessa direção aqui, olha. No caso dessa. E ela vai carregando a placa tectônica que está em cima dela. Olha só, a placa está aqui, ó. Ela vai sendo carregada por essa grande corrente de convecção que está no manto da Terra. Acontece o seguinte, há lugares em que há duas placas tectônicas, como esse que você está vendo, ó, uma placa aqui e outra placa aqui. E há lugares em que embaixo dessas placas as correntes são contrárias, como vocês estão vendo aí, ó. Uma está levando a placa para um lado e a outra corrente está levando a placa para o outro lado. Então, o que vai acontecer aí? Vai haver a separação das placas tectônicas. Esse movimento que separa as placas é chamado movimento divergente. Não esquece esse nome. Diverge, separa, tá? E qual é o tipo de relevo que vai se formar aí, desse movimento? Então, primeiro, o que vai se formar são falhas, fraturas, fossas, porque vai o quê? Vai quebrar, tá? E também vai haver a formação de um relevo novo. Por quê? Porque à medida que quebra, vai abrir um espaço. E esse espaço ele vai sendo preenchido pelo magma novo, né? O magma novo que vai se solidificando e vai formando uma nova crosta. Então, aí, gente, é um local de formação de crosta. O assoalho oceânico, por exemplo, né? Ele, em muitos casos, se forma assim, tá certo? Ok. Mas será que em todos os lugares as placas estão se separando? Não. Há lugares em que as placas elas estão se chocando. Então, nesse caso, as correntes de convecção, ó, elas vão no mesmo sentido. Então, as placas se chocam. Esse movimento que as placas se chocam é chamado de movimento convergente. Não esquece, elas convergem, elas se chocam, tá? E no choque das placas tectônicas, o que pode acontecer? Olha, se uma placa for mais pesada, mais densa que a outra, a mais pesada, que é no caso essa aqui, ela afunda. E a mais leve, ela se dobra, formando um conjunto de montanhas, uma cadeia de montanhas. Olha só nessa imagem, ó. Essa placa aqui, olha, ela vai submergir, né? Essa zona aqui é chamada zona de subducção. Ela é tipo engolida, né? Aqui é um lugar onde há destruição de parte da crosta, né? Porque ela vai afundar aqui e ela vai se transformar em magma aqui embaixo. Então, a crosta ela vai sendo destruída nesses locais, nessas zonas de subducção. E essa outra placa aqui, ó, ela vai se dobrar, como eu falei, formando esse conjunto de montanhas. Então, a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia se formam assim, pelo choque de placas tectônicas, certo? E há lugares, gente, em que as placas nem se chocam e nem se separam. Elas apenas ficam resvalando, ficam apenas atritando uma com a outra. Então, uma vai em uma direção, outra vai em outra. Esse movimento aí é chamado de movimento transformante, é um deslizamento lateral. Então, é o que acontece, por exemplo, do lado oeste dos Estados Unidos, né? A falha de San Andreas. Tem até um filme aí, o filme Terremoto,
que mostra, né, o que aconteceria caso houvesse um grande terremoto nessa região. Já aconteceram muitos tremores nessa região por causa justamente desse movimento das placas nesse ponto aí, certo? Muito bem, falando em placa, apresento-vos esse mapa maravilhoso que ele vai mostrar, gente, todas as placas tectônicas da crosta, né? Então, nós temos aqui, olha, a placa africana, a euroasiática, vai localizando aí. A placa indiana, antártica, sul-americana. O Brasil tá aqui, ó, na placa sul-americana. A placa norte-americana de Cocos, a placa de Nazca. São várias placas tectônicas aí, tá? Pra você ver como a crosta da Terra ela é bem quebradinha em vários pedaços. E os lugares em que essas placas se chocam, se separam ou simplesmente se atritam uma com a outra, são esses lugares aqui que estão com as linhas pretas, tá? Gente, nesses lugares é onde há a maior quantidade de tremores de terra, são os terremotos, né? De vulcões também, de atividade sísmica de um modo geral. Por quê? Porque é justamente os locais onde há atrito entre as placas. Então, essa região aqui, por exemplo, ó, que está bem vermelha, cada pontinho vermelho desse está representando os vulcões. Ela é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico, porque é uma região que fica no Oceano Pacífico, né? E onde as placas estão se chocando, se atritando constantemente. Então, é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. E você pode se perguntar, mas por que que no Brasil não há terremotos tão grandes, de grandes proporções? Porque o Brasil, ele está no centro da placa sul-americana. Olha o Brasil, gente, onde está. Tá tranquilo aqui. Então, a placa está se chocando aqui, ó, com a placa de Nazca. Quem vai sentir o terremoto é quem mora mais aqui nessa região do Chile, nessa parte aqui, oeste da América do Sul. O Brasil está aqui no meio, ó. Então, não sente muito. O Japão, olha só, gente, o Japão aqui tá num local, olha, de atrito entre várias placas tectônicas. Então, por isso que tem tantos terremotos no Japão, né? E vulcões também. Enfim, pode acontecer também os tsunamis, porque quando, por exemplo, olha essa placa aqui, ó. Aqui nós temos o Oceano Atlântico, tá? Quando essa placa aqui, ou a africana ou a sul-americana, se move, vai levantar uma grande quantidade de água, porque ela se move no fundo do oceano, gente. Então, se você tá com um copo de água e se você chacoalha o copo, o que vai acontecer com a água? Vai sair para fora do copo. Da mesma forma é aí. Então, quando a placa se mexe lá no fundo do mar, levanta uma grande onda que vai atingir o litoral, gerando aí tsunamis, tá? Então, os tsunamis estão ligados ao processo de terremotos, tá? Que os terremotos acontecem devido justamente a essa movimentação das placas tectônicas. Entendido, minha gente? Sim, gente, só um detalhe, tá? Os fatores internos que constroem um relevo são o quê? O tectonismo e o vulcanismo, tá? O tectonismo é o quê? Isso que eu acabei de explicar, o movimento das placas tectônicas. E esse movimento que gera os terremotos. Os terremotos, que são os tremores de terra, eles também podem contribuir para que algumas áreas afundem, por exemplo, formando depressões, e outras áreas sejam soerguidas, formando planaltos, tá? Então, tectonismo e o vulcanismo que formam relevo, terremoto também, que é fruto aí do tectonismo, certo? Então, além do tectonismo, os vulcões, como eu acabei de falar, eles também contribuem para formar o relevo. Como? O vulcão, gente, é uma cratera, é uma abertura na crosta da Terra, por onde o magma sai. O magma lá embaixo, em intensa pressão e temperatura, ele explode,
né, através da cratera de um vulcão. E o próprio formato do vulcão já forma montanha, né? Porque o vulcão aí ele vai ser preenchido por essas lavas solidificadas. Quando o magma está lá dentro do vulcão, ele é chamado magma. Quando ele sai, ele passa por uma série de transformações e passa a se chamar lava, tá? Então ele sai, se solidifica, formando aí as rochas magmáticas extrusivas que contribuem para formar a montanha. Então montanhas originadas de vulcões, nós temos, por exemplo, o Monte Fuji no Japão, nós temos o Monte Kilimanjaro, que fica na África, o ponto mais alto do continente africano, tá? E quando os vulcões eles entram em erupção dentro do mar, ou seja, em regiões submersas pela água, ele pode formar ilhas. Por quê? Que a lava sai, se solidifica, se transformando em rochas e vai aí formando as ilhas, né? Que elas aparecem aí na parte emersa da água. Então, nós temos, por exemplo, as ilhas do Havaí, que fica aqui, ó, no Oceano Pacífico, tá? Pertence aos Estados Unidos. É uma ilha formada a partir de atividade vulcânica. E, por fim, os vulcões, eles também podem formar planaltos. Como? Não é todo vulcão que explode por uma cratera gigantesca. Alguns vulcões, eles derramam as suas lavas através de pequenas fissuras, aberturas que existem na crosta da Terra. Então, essa lava, ela vai saindo e vai se espalhando por uma vasta região. Então, ela se solidifica, se transforma em rocha e contribui para a formação de planaltos. Então, veja esse aqui, por exemplo, esse vulcão Laki, na Islândia, né? Ele vai saindo através de fissuras e vai se espalhando, formando aqui, olha, uma região planalta. Claro que isso ao longo de milhões e milhões de anos, né? E é isso. Ficou um pouquinho grande o vídeo, mas valeu a pena. Muito aprendizado. Então, façam essa atividade e bons estudos. Beijos!